Olá, queridos amigos. Eu resolvi fazer essa aula hoje porque o pessoal tem me pedido já há bastante tempo e eu tenho bastante experiência durante a minha vida profissional no tratamento de obesidade. Mas é um tratamento de obesidade baseado na visão da medicina tradicional chinesa. Tá? Essa aula que eu vou apresentar para vocês, ela tem uma parte dela baseada nos conhecimentos da Universidade de Guangzhou, né? No Colégio Médico da Universidade de Guangzhou. Aqui eu vou falar para vocês brevemente meu currículo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em medicina tradicional chinesa. Sou criador do projeto Vamos à China, tenho alguns livros escritos no Brasil, tradutor também do Chinese Herbal Medicine, né? E representante de algumas universidades chinesas aqui no Brasil, tá? E sou também speaker contratado da empresa Vitafor, ok? Então hoje nós vamos falar a visão da medicina chinesa, a visão moderna do tratamento da obesidade. Eu, quando comecei a minha carreira de acupunturista, eu tive a oportunidade de tratar muitas pessoas com obesidade, né? Vamos dizer, uma parte grande com bastante sucesso e também com os fracassos que fazem parte de toda a terapêutica onde envolve o ser humano. Em cima disso eu resolvi fazer uma apostila que eu dava para a pessoa que queria fazer o tratamento de obesidade, para que ela entendesse qual seria o tratamento e a responsabilidade dela nesse tratamento. Porque na obesidade é muito comum o paciente jogar a responsabilidade para o profissional para que ele faça ela emagrecer, né? Mas na verdade a maior responsabilidade mesmo é do paciente, é ele se comprometer com o tratamento, ok? Então, nós vamos abordar aqui algumas situações para que vocês evoluam junto comigo e ao final vocês vão ter o link para uma apostila que vocês vão poder baixar gratuitamente, tá? Para poder entender melhor como fazer o tratamento. Então, a Organização Mundial de Saúde admite que a obesidade está se transformando numa epidemia mundial, né, já há bastante tempo. É uma doença de não notificação que induz também a distúrbios como diabetes, doenças cardíacas e degenerativas, né? Então a obesidade acaba resultando em várias doenças crônicas, tá? E que realmente hoje é uma epidemia, né? E segundo 25 especialistas que se reuniram em Genebra alguns anos atrás, o sedentarismo, a dieta rica em gordura saturada, carboidratos, é a causa do aumento da obesidade, né? Mas eu costumo dizer que isso é o modelo atual da vida cotidiana nossa. Não podemos esquecer que na antiguidade, no mundo mais pré-histórico, o ser humano ele só comia aquilo que ele conseguia caçar, né? Ou colher da natureza. E ele tinha uma vida muito mais ativa, muito mais movimentada, né? E hoje não ocorre isso. Hoje você tem ao aperto de um botão, você tem lá os alimentos que você quer, você tem isso com muito maior facilidade, o que não ocorria na antiguidade. Então, o nosso modelo de vida hoje é que é responsável pelas nossas doenças, é responsável pela nossa saúde ou doença, né? Então, isso acaba levando, por exemplo, a obesidade a ser uma grande vilã, né? Principalmente nas doenças cardiológicas, né? Pelo aumento do colesterol, do triglicerídeo, as placas de gordura nas artérias, levando a um resultado fatal, né? Tá? Dos infartos, que ainda é uma das doenças que mais matam na humanidade, né? A beleza sempre foi um padrão buscado na nossa sociedade. A busca da estética perfeita sempre fez parte do anseio da humanidade, né? Isso faz parte. Hoje o nosso modelo de beleza é esse que você está vendo aí, o modelo das pessoas extremamente magras, tal como símbolo de saúde. Mas isso nem sempre aconteceu na antiguidade, né? Na era aí, na Idade Média, o sinônimo de beleza eram as mulheres mais rechonchudas, né? As mulheres com os quadris mais volumosos
com mais gordura, né? Nos conceitos ocidentais, valoriza-se apenas o externo, né? Preocupação com relação à saúde nenhuma. Então, se você tem uma aparência magra, tal e esbelta, supõe-se que você é saudável, né? Então, não se preocupa muito com a saúde interna. E às vezes aquela pessoa tá muito doente, né? Porque por uma deficiência no seu processo alimentar, né? E como eu falei, isso muda muito de acordo com a época da humanidade, né? Então, como eu falei, na antiguidade se valorizava mais as mulheres rechonchudas, né? E hoje se valoriza muito mais as mulheres, vamos dizer, mais magras, né? Os conceitos orientais de obesidade data também lá de muito tempo atrás, vários séculos antes de Cristo. Era considerado ainda parte da medicina, né? Os primeiros textos datam de 800 anos antes de Cristo. E o chinês, o conceito oriental dele é que a beleza é um conceito holístico. Então depende da saúde e harmonia interior. O interno e o externo tem de estar em desacordo. Não adianta você estar por fora aparentemente bem, por dentro pão bolorento. Né? Precisa ter um certo equilíbrio, né? Para você buscar isso, para você ter um equilíbrio, né? Às vezes você tem uma pessoa que está um pouco obesa, mas em termos de saúde ela está melhor do que aquela que está extremamente magra, né? Aqui uma coisa importante é entender como se alimenta o desejo de emagrecer, porque isso é uma verdadeira indústria, né? Você vai hoje numa banca de jornal, tem lá 30 revistas que falam de soluções mágicas para emagrecimento, né? Então, os meios de comunicação reforçam que o ideal de beleza, né, tem de ser daquele tipo. Então, como é que isso acontece? Primeiro, problemas pré-existentes e vulnerabilidade, frustração, cobrança social, aciona os mecanismos que levam à anorexia e à bulimia, né? Então, são as cobranças sociais. Emagrecer é a solução, perder peso continuadamente e ter um corpo mais belo e ser aceito pela sociedade é sinônimo de felicidade, né? O terceiro ponto, jornais, revistas e televisão apresentam soluções da moda, manuais, cirurgia. Hoje, o Brasil hoje é o país que mais tem cirurgia estética, né? Lipoaspiração, e a gente vê normalmente aí, pelo menos uma vez por mês, alguém que morreu por um erro na lipoaspiração, né? Por exemplo, isso é muito comum. Tá? E num primeiro momento perde-se peso, né, com o corpo refeito, acredita-se que as insatisfações e frustrações desaparecerão, né? Isso é uma desilusão, apesar do esforço, né, da pessoa a emagrecer, as coisas persistem, como resultado aflora o fracasso, a vergonha e a culpa. Então é um círculo vicioso, né? Então nós temos de primeiro resolver a nossa questão interna, né, resolver os nossos conflitos internos, ver o que nós queremos da nossa vida para ter sucesso, ter saúde, né? Ter uma beleza que seja satisfatória para nós. Então, o que nós vamos falar hoje é muito importante para você, tá? Se você gostar dessa aula, por favor, clique lá e nos acompanhe, porque nós vamos ter no nosso canal muitas matérias importantes para a saúde relacionado à medicina oriental, né? Então, na China eram muito raros os casos de obesidade, né? Tinha até uma princesa que levava o nome de Fei Yan, que quer dizer corpo de andorinha, né? Eram muito raros os casos de obesidade. E as realidades atuais na China são um pouco diferentes, porque hoje nós já temos lá os food truck, né? Já temos hoje as alimentações também ocidentais, né, com McDonald's, KFC, Pizza Hut e tudo mais, Coca-Cola, etc. Então os chineses também já estão se deparando hoje com uma realidade diferente, mas com algumas crianças já obesas, né, e realmente já saindo um pouco daquele hábito alimentar que era saudável na China e no Oriente de forma geral, né? E trazendo com isso as doenças da modernidade, número muito grande e alarmante de diabetes, hipertensão e doenças da modernidade. Existe uma diferença ainda muito grande entre os americanos, vamos dizer, e os orientais. Os orientais ainda mantêm um pouco mais da sua cultura, né?
um pouco mais da sua alimentação saudável, com prática de atividades corporais, exercícios, do que os americanos. Os americanos enfrentam hoje uma epidemia gigantesca, né, de casos de doenças crônicas geradas pela obesidade, tá? Se os orientais não tomarem cuidado, no futuro talvez eles estejam na grande maioria, né? O maior problema dos tratamentos não é emagrecer, é o que eu mais observava isso. Então a gente fazia um plano de tratamento para esse paciente, para ele perder peso, com orientação alimentar, com tudo que tinha de fazer, ele perdia peso, né? Mas o grande segredo não é perder, e sim manter o peso que você conquistou. Porque não adianta nada você emagrecer, fazer um monte de sacrifício e depois voltar a fazer tudo errado, né? Você precisa ter consciência que se você quer manter o peso, você tem de manter atitudes saudáveis, você tem de manter um equilíbrio, né? Então, nessa apostila tem lá uma pergunta. Pergunte a você mesmo: estou disposto a fazer algumas mudanças básicas no meu estilo de vida? Se você responde sim e estiver decidido a aprender novas maneiras de viver, então você vai ter um êxito muito grande e uma satisfação interior, né? E eu costumo dizer que estética é ter a gordura no lugar certo, né? Nós precisamos ter a gordura no lugar certo. Se ela está no lugar certo, você está bem, você está saudável, né? E eu vou ensinar vocês hoje como descobrir o tipo de obesidade que você tem. A medicina chinesa tem uma classificação de obesidade um pouco diferente, né? Ela não utiliza o famoso as tabelas de calorias, esse tipo de coisa, que também é útil, mas para os chineses isso não existia, né? A tabela de calorias, tal, que você tem de somar para ingerir determinado número de calorias por dia, né? Nós vamos ver que nós temos uma classificação diferente. O tipo Yang é o tipo Android que nós chamamos, né? Tipo Yang é obeso do tipo Yang, que é aquele muito volumoso na parte de cima, às vezes as pernas até meio fina, mas ele tem muito tronco, ombro, né? São pessoas de estrutura larga, forte. O tipo Yin é aquela obesidade mais genicoide, aquele genicoide da parte da baixo, que tem culote, perna, abdômen, e geralmente a parte de cima é praticamente quase normal, mas embaixo tem muito desequilíbrio, né? O tipo misto, que são a mistura dos padrões, esses dois padrões, que a pessoa ainda não está definido, se ele vai se tornar um obeso do tipo Yang ou tipo Yin. Ele ainda está no início da obesidade, né? Nós temos a obesidade em crianças desenvolvendo, obesidade na adolescência, obesidade pós-parto, né? Porque exige muito da mulher em termos de vitalidade, de sangue, então ela acaba engordando durante a gravidez, mais do que deveria, e depois ela tem essa obesidade pós-parto para resolver. Obesidade na menopausa, a obesidade simples e secundária. Nós vamos falar hoje basicamente o que envolve a obesidade simples, secundária, tipo Yang, tipo Yin, né? Tipo mista também, né? Essas outras obesidades nós vamos deixar futuramente para um outro tipo de observação e de tratamento. Obesidade na menopausa. Esse é um dos tipos mais difíceis de tratar, porque as mulheres na menopausa podem ter distúrbios endócrinos, né, hormonais. Ela come pouco, mas continua a engordar, né? Quando chega na menopausa, o número diminui o hormônio, né? Eu costumo dizer que uma gota de hormônio é uma coisa fantástica, né? Porque o hormônio é que nos dá prazer, vitalidade, força, energia, beleza, pele bonita. Então, quando o hormônio diminui, tudo isso também diminui, né? Então, aqui no caso da acupuntura não é suficiente, é necessário o uso de nutrientes fitoterápicos, de fórmula chinesa, de produtos, né? Até que tem no Brasil, né? Muito desses, que pode ser usado para ajudar na estabilização da menopausa, da obesidade na menopausa. Essa mulher pode ter sudorese, irritabilidade, palpitação, constipação, insônia, e o tratamento requer uma persistência e de médio a longo prazo para se resolver, mas geralmente com sucesso, né? A obesidade simples e secundária. A simples, aquela obesidade inicial com pouco peso,
é mais simples, com o uso de fórmulas que nós vamos falar aqui, os resultados são muito positivos, são muito interessantes e muito bons, né? A secundária é mais difícil de ser tratada, porque pode ter distúrbios hormonais, como por exemplo o desequilíbrio da tireoide. O resultado é mais lento, mais constante. É isso que é importante entender, né? A persistência é que traz o sucesso. E eu vou dar hoje para vocês aqui muitas dicas de como ter sucesso com isso. Vamos conhecer um pouco da característica do obeso do tipo Yang. Primeiro, o obeso do tipo Yang é aquele que é super alimentado, é aquele que tem fome. Geralmente é a pessoa que tem músculos grandes e fortes, né? A gordura é tipo androide, mais torácica. Peitoral e abdominal com tendência a inchaços, na região abaixo do umbigo também. Faces coradas, a pele quente, é uma respiração forte, a voz é alta, né? Tipo, vamos dizer, o Faustão, né? Emoções exaltadas, sudorese abundante, a pressão pode tender a alta, a sexualidade ainda é ativa, tendência ao estresse, ao angina ou infarte, as mãos são quentes e úmidas, ele pode ter cistite, ardência nas vias urinárias, faringite, amidalite, sinusite, prisão de ventre, paladar aguçado, dorme pouco, né? E é aquele alegre nas festas, é aquela pessoa que é o gordinho que todo mundo gosta de ter em festa, porque ele alegra a festa, ele é yang, ele come muito, bebe, não está nem aí, fuma e etc, né? E aqui eu coloco logo em seguida uma coisa que vocês vão ter nessa apostila, porque eu não vou falar aqui só de fórmulas para tratamento, mas vou falar da tabela de alimentos que você pode usar, né? Então essa é só uma página, uma foto da página lá, onde você tem os alimentos que você pode usar para melhorar esse tipo Yang. O tipo Yang é o tipo calorento. Então quando a gente tem calor, tem de usar alimentos frios que baixem esse calor, para voltar ao equilíbrio. Na vida nós não podemos ser nem muito quente, nem muito frio. Nós temos de ser agradáveis, temos de ter uma temperatura confortável, nada que seja ruim, entendeu? Que seja ruim, né? Por exemplo, a pessoa que não consegue dormir com meia, ou tem que tirar os pés fora do cobertor porque incomoda, porque os pés são muito quentes. Esse é um desequilíbrio. Ou pessoas que têm o pé muito frio, que precisam dormir com 3, 4 meias, cobertor, porque à noite o pé é muito frio. Esses são casos de desequilíbrio. A pessoa ou é muito quente ou é muito fria. Esse é um parâmetro importante para você perceber como é a sua temperatura corporal, né? A característica Yin: se cansa com facilidade, tem pouca força muscular, tem formação de varizes, a parte baixa, genicoide, é mais comprometida, né? Prisão de ventre pela diminuição dos movimentos peristálticos. Por exemplo, no tipo Yang, as fezes podem ser ressecadas. Aqui no tipo Yin, esse paciente ele já tem as fezes normais ou até diarreia, né? Por causa do frio. Ele tem um rosto redondo, a pele mais fria, tendência à palidez ou a pele meio amarelada, embotada, transpiração fria, tem edemas de membros inferiores, tem olfatos sensíveis ao odor e ao mofo, pode ter uma coriza clara, produção de cerume acentuada, né? Diminuição do apetite sexual, é uma pessoa fria, né? Tendência para dormir no sofá, a gordura é mais genicoide, pode ter pressão baixa, celulite é a característica desse indivíduo, e aquele indivíduo que come uma cenoura e engorda. Por isso que eu pus essa foto aí para vocês, né? Então, se você é esse tipo, tá se enxergando dentro desse tipo aqui, você então tem friagem corporal, né? É uma obesidade do tipo Yin. Então nós temos de promover com os alimentos o aquecimento, né? Temos de fazer com que o corpo dessa pessoa se aqueça com substâncias. Eu pus aqui nessa apostila os cereais, legumes, vegetais, as carnes, tudo que pode favorecer o tipo Yin ou o tipo Yang, ok? Foi criado também, tá? Essa tabela inclusive é até antiga, mas ainda é usada para descobrir o seu tipo de obesidade. E aqui você
vai selecionar o tipo, né? Aqui ó, com o cursor, você, por exemplo, se você tem pés e mãos quentes, você põe um X aqui. Tudo que for dessa tabela, você vai somar esses pontos e anota aqui no total. E desse lado também, se você tiver algum desses sintomas, você vai anotar e vai pôr o total desse lado. Você vai subtrair um do outro, tá? Então vamos dizer, se aqui deu 100 e aqui deu 50, tá? 100 menos 50 são 50 positivo, né? 50 positivo. Então gravem bem isso, porque no final eu vou ensinar vocês como descobrir o seu tipo de obesidade, ok? Então esse é um questionário importante para você. Os métodos de tratamento que a gente utilizava: orientação alimentar, fundamental, né, para a pessoa se reeducar alimentarmente. Reprogramação das condutas mentais e físicas, porque nós somos aquilo que pensamos, né? E se nós pensamos errado, nós vamos ter problema. Atividade física, o Qigong, uso de substâncias e fórmula chinesa, acupuntura e aurículo. Eu vou falar aqui de algumas coisas básicas, não vou falar de acupuntura e aurículo, mas vou falar de alguma dessas 6 primeiras situações para vocês verem o que vocês podem fazer. Por exemplo, a orientação alimentar, né? Primeiro, não deve ser uma dieta de fome, isso eu percebi. Não adianta você, uma pessoa que come muito, você dar para ela 2 cenouras para ela comer por dia, não vai dar certo. A pessoa tem de ter uma dieta adequada, não pode ser uma dieta de fome, né? Contudo, os alimentos prejudiciais devem ser evitados. Então, se você corta, por exemplo, no obeso do tipo I, refrigerantes, excesso de açúcar, coisas que realmente trazem ali muito açúcar contido naqueles alimentos, você tirando e mantendo os alimentos saudáveis, a pessoa vai se alimentar, se sentir bem e com isso perder peso. Uma técnica interessante que eu usei, que funciona muito bem, é separar as refeições de carboidrato e de proteína, né? Então, por exemplo, você pode comer no almoço, por exemplo, um filé de frango, que é uma proteína. E à noite, você pode comer de repente, por exemplo, arroz, feijão, uma salada, ok? Você separa a proteína do carboidrato. Isso tem mostrado um efeito muito positivo na perda de peso, né? Essa é uma técnica do Dr. Rey dos Estados Unidos, que ele criou não só para tratar a obesidade, mas para uma série de problemas alérgicos e doenças que as pessoas apresentavam, né? Aqui uma técnica também é o cardápio Yang para obeso Yin, um cardápio Yin para obeso Yang. E um cardápio misto para os obesos do tipo misto. Eles podem ter uma alimentação um pouco mais variada, né? Reprogramação de condutas físicas e mentais. Então, um ditado que é preciso, antes de tudo, se descartar do velho para se ter um novo. Eu tenho que deixar os velhos hábitos e colocar hábitos novos, né? Se você quer mesmo emagrecer, você tem certeza disso? Então, se você seguir as regras de boa saúde que tem na apostila que você vai receber gratuitamente, você vai ter bom resultado, né? Estimular a autoconsciência. Não adianta eu querer me enganar. Então, eu tinha muitos pacientes que queriam enganar-se. Ele me pagava para acreditar que eu podia enganá-lo e ele se enganava que estava sendo tratado. Isso não funciona, né? Isso não funciona. Isso é simplesmente jogar dinheiro fora. Eu preciso ter consciência que eu não posso enganar-me, né? Então eu pegava pacientes que vinham e estavam fazendo a dieta e de repente chegavam meio estranhos e eu percebia que tinha alguma coisa errada. Aí até que eu forçava, ela falava: ontem eu exagerei, comi uma caixa de chocolate. Entendeu? Então, se a pessoa não tem consciência, dificilmente ela obtém bons resultados. Não adianta ela tentar se enganar. Não adianta ir no spa e levar escondido na bagagem caixa de chocolate e de coisas que ela gosta, simplesmente acreditando que vai dar certo. Não vai, né? Então precisa ter consciência.
Outra coisa é a abordagem psicológica da obesidade, que supõe que o fato de comer demais é a causa primária da obesidade, né? E às vezes nem sempre é assim. Então nós temos hoje muitos apelos externos, por exemplo, a cor, o cheiro, o sabor, né, das embalagens são atrativos para nós. A pior coisa que tem é você ir no supermercado com fome. Você vai pôr tudo que você vê no carrinho, entendeu? Então eu preciso ter essas coisas. Outra coisa, ver TV comendo é a pior coisa que tem. A gente vê isso muito nas famílias, né? Por exemplo, os pais, a mãe, os filhos na sala comendo, jantando, almoçando sem TV, porque isso diminui a atividade metabólica basal. E aí você engorda por tabela, entendeu? Comer é um ato de sentar na mesa consciente. Seja consciente que você está comendo aquilo naquele momento, aquele sabor, apreciando aquele prato, né? Mesmo que seja pouco, mas com isso você vai ter um melhor aproveitamento, né? Os obesos aprendem muitas atitudes, por exemplo, de autofrustração e degradação. Por exemplo, a baixa autoestima. A baixa autoestima do obeso, por exemplo, apelidos de infância, né? Vamos dizer, rolha de poço, esse tipo de coisa, levam a baixa autoestima do obeso. Então ele não acredita em si próprio. Ele precisa acreditar que ele tem força para vencer e superar os obstáculos, né? Tem muitas histórias e muito interessantes de pessoas obesas, extremamente obesas, que venceram com uma força interior muito grande, superando todas as suas adversidades. Uma outra técnica é você adotar o que está comendo e a quantidade, para você depois dar uma olhada e falar, puxa, estou comendo isso, não é possível, né? Então eu usava essa técnica, dava uma folha, a pessoa anotava e trazia para mim fazer essa avaliação. Eu falava, ó, isso aqui você pode tirar, isso você pode substituir por isso, entendeu? Então isso ajuda muito. Aqui também, como eu falei, o paciente não pode sentir que tem de parar de comer. O paciente que come uma vez ao dia também vai ter problemas. Tem pessoas, só almoço. Isso é problema, ele vai ter problemas hormonais, tá? Ele vai liberar cortisol. E aí, um pouquinho que ele come, o organismo sabe que precisa sobreviver, tá? E vai reter toda essa energia que ele vai precisar como sobrevivência. E isso é ruim, né? Então, mesmo que o paciente não emagreça no primeiro mês, não desanime, porque o organismo dele pode demorar. Eu já peguei pacientes, por exemplo, que tomavam muito produtos alopáticos, por exemplo, Inibex, né? Então, era muito difícil esses pacientes, porque o fígado, o baço, o rim já estavam super estimulados e eles tinham maior dificuldade de perder peso satisfatório. Às vezes ficavam 3 meses para perder meio quilo. Por quê? Usaram muitas substâncias alopáticas que forçavam o organismo muito, né? O organismo faz de tudo para sobreviver, né? É muito difícil morrer, como eu digo. A coisa mais difícil que tem é morrer, porque o organismo vai fazer de tudo para manter a sua vida. Então aqui uma tabela de sugestão. Por exemplo, de manhã vou comer 80% que dê satisfação. Não comer até você se sentir empanturrado, mas comer sempre um pouco menos no almoço e de manhã. E na janta, comer 60% só de satisfação. Comer de manhã como um rei, como um almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. É um ditado chinês, né? Então isso vai trazer uma maior qualidade de vida para você, né? Atividades físicas. Eu não gosto de academia, aquele ambiente, não me sinto bem na academia. Não tem problema. Vá fazer caminhada. Agora, a pior coisa que eu já percebi é fazer a pessoa mudar hábitos. É a coisa mais difícil do mundo, mudar hábitos. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, fica mais fácil, né? Então começa com caminhada de 20 minutos, 30 minutos. Vai fazendo, um dia sim, um dia não, depois todo dia. Porque a sua mente, com certeza, você vai fazer a caminhada no primeiro dia e vai falar, não posso fazer essa caminhada porque eu tenho de pagar a conta de luz, eu tenho de sair, tenho de levar meu filho, eu tenho de fazer comida, eu tenho de fazer isso, eu tenho de ir para o serviço. A sua mente cria desculpas.
Essa é a verdade. A sua mente cria desculpas para você não fazer o que você precisa fazer, para sair da zona de conforto, tá? Então você não precisa fazer uma academia exagerada, enorme, 3 horas de exercício diário, não. Começa com coisas simples, porque isso vai te fortalecer interiormente, né? Aqui uma outra técnica chinesa chamada Qigong, que é o controle da energia, podendo localizar melhor nossa energia, equilibrando aspectos mentais e bioenergéticos. Existe, inclusive, se não me falha a memória, na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, um grupo que chama Ti Mental, onde as pessoas vão lá, várias pessoas se sentam lá, tudo mais, e mentalizam o que elas querem para ela, como que elas querem o seu corpo. Eu já falei para vocês, a mente que produz o nosso corpo, né? Como a gente quer. Então, naquela atitude de bem-estar e com outras pessoas junto, você adquire maior força, né? E mentaliza coisas positivas para você. Isso é uma técnica do Qigong. A nossa mente é capaz de prodígios, né? Então, procure pesquisar mais. Eu coloquei também no final dessa aula uma tabela de exercícios para vocês fazerem, tá? Que pode ajudar bastante. Nós vamos falar agora de substâncias e fórmulas tradicionais usadas no tratamento a quais nós usamos, né, em medicina chinesa, que são fantásticos. Vou falar alguns para vocês aqui, tá? As fórmulas, o que são? Fórmulas são feitas de ervas, são produtos naturais que ajudam a iniciar uma reeducação alimentar, vai te dar uma força. Ela vai agir como um diurético, um laxante, um inibidor de apetite, vai alterar os seus ciclos metabólicos, né? Vai diminuir o seu calor ou vai tirar e remover o teu frio. Então, com isso, você vai se ajudar a melhorar mais ainda. Junto com a dieta e junto com fórmulas, não são fórmulas que causam dependência. Nada delas tem produto alopático, são todos produtos naturais de origem oriental, ok? Então, se lembra lá atrás quando você fez aquele cálculo, né, que eu fiz lá a tabela Yin, a tabela Yang, você fez um cálculo e deu 50 positivo. Se deu 50 positivo, você pode ver aqui, ó, em cima tem o tipo Yang, tipo Yin e o tipo misto. O tipo Yang, ele vai de mais 20 a mais 70. O tipo Yin, de menos 20 a menos 70. E o tipo misto, de menos 20 a mais 20. Então, se deu 50, está no positivo. Então, que fórmula eu posso usar para esse indivíduo? Fan Fen Tong Shen Wan, que vai tirar o calor. É uma fórmula que tira o calor interno desse paciente. Tirando o calor, ele diminui consequentemente a transpiração, a insônia e toda a agitação que faz parte. Se ele tiver muita ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade leva ao ladrão à geladeira, né? Então as pessoas às vezes comem por ansiedade, né? Principalmente à noite, ela tem muita ansiedade e para aplacar aquela ansiedade ele precisa comer. Então essa fórmula pode ajudar. An Shen Bu Xin Wan é uma fórmula que ajuda na ansiedade. Agora tem aquele obeso do tipo Yang que come porque tem fome. Não, eu tenho fome, eu não tenho ansiedade, eu tenho fome. É uma coisa diferente da outra. Ansiedade gera fome, mas tem pessoas que têm fome e não é ansiosa. Então tem um produto muito famoso, fácil de encontrar no mercado, também de origem chinesa, que se chama Garcinol. Garcinol compound, né? O tipo Yang, como tem calor, as fezes são ressecadas. Então ele pode, se o Fan Fen não melhorar o intestino dele, essa fórmula Fan Xie Wan pode ajudar a reequilibrar o intestino dele, fazendo com que o intestino funcione melhor. Porque a relação é diferente. O que ele come, assimila, elimina é diferente. Então ele come muito, retém muito e elimina pouco. Ele tem prisão de ventre, né? Agora vamos dizer que você tenha frio, né? Se é do tipo Yin, deu ali, vamos dizer, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Você pode usar uma dessas fórmulas aqui. Job Plus, você pode usar Mahuantan, você pode usar chá verde, Green Tea. E se você tem problema de tireoide, hipotiroidismo,
né? O hipotireoidismo é uma coisa comum em alguns obesos, principalmente o tipo frio, né? A pessoa que tem frio pode ter uma tireoide, vamos dizer, preguiçosa, né? Que não funciona direito, pode usar a fórmula chamada Kelp. Na nossa plataforma lá do YouTube tem o Kelp lá que você pode consultar e ver as maravilhas que essa substância pode trazer para você, regularizando a sua tireoide. Aqui também o Fanchie pode reeducar, né, o seu intestino do obeso tipo I. E uma fórmula que dá muito resultado no obeso tipo I é essa fórmula CEL14. O paciente que eu tive maior resultado em toda a minha vida, de mais de 30 anos de medicina chinesa, foi uma moça que perdeu 8 quilos de celulite na parte das pernas, tal, tudo mais. Ela era magrinha em cima, mas tinha muito culote, muita celulite, e ela perdeu 8 quilos, né? Então foi um resultado assim fantástico para essa paciente. E se você for o tipo misto, você pode usar esta fórmula, o Best-Wall, né, para regularizar o seu equilíbrio e evitar que você progrida na obesidade, né? Também o Fanchie pode ser usado para regularizar seu intestino, e se você tiver também celulite, que pode estar começando, o CEL14 também pode vir a te ajudar muito, ok? Todas essas fórmulas que eu estou falando você vai encontrar lá na apostila, tá? Ah, Paulo, eu quero usar só alimentação. Ótimo, excelente. Use só alimentação para emagrecer e as condutas de vida, né? Existem algumas coisas que também podem te ajudar, que são antilipêmicos, né? São substâncias que podem diminuir o seu colesterol, regularizar o seu triglicerídeo, né? O controle do colesterol e triglicerídeo é importante para melhorar a sua qualidade de vida, evitando com isso infartos do miocárdio, né, fatais. Então, ômega 3, né, são triglicerídeos, ácidos graxos de peixes marinhos, tá? E esse daqui é que eu indico para vocês aqui. Você vai tomar uma cápsula de 1 grama 2 vezes ao dia, tá? Você pode fazer o seu exame, ver quanto está seu colesterol ou triglicerídeo, toma durante 1 ou 2 meses e depois repete, tá? Eu coloquei aqui também, se você me permite a liberdade, coloquei um link, porque às vezes você não sabe onde encontrar. Essa marca aqui é uma das melhores que existe, que é da Vitafor, tá vendo aqui Vitafor, né? Ômega 4 Plus. Você pode usar esta fórmula com um resultado realmente muito bom. Você vai ver o seu colesterol e triglicerídeos despencarem, né? Outra coisa são os lipotróficos, também chamado, por exemplo, de hepatoprotetor, e hoje está uma verdadeira, vamos dizer, catástrofe, né? São as pessoas que têm esteatose hepática, pessoas que têm gordura normal no fígado, né? O fígado está com muita gordura, né? Então essa substância, eu fui um dos primeiros lá no Brasil a trabalhar com essa substância, que é o Silimarin, né? Tirado aí do Carlos Marianos em extrato, é uma substância em extrato, tá? Que exerce um efeito hepatoprotetor, porque você pode começar a fazer o tratamento de obesidade, mas às vezes você sabe que você tem uma esteatose hepática, e é importante você tratar a esteatose para que você possa ter um bom resultado terapêutico para emagrecer, tá? Você vai tomar uma cápsula 3 vezes ao dia após as refeições, né? Agora, não pode usar álcool durante o uso desta forma, ok? Não pode. Tem interação e pode realmente gerar até uma hepatite. Então, eu não recomendo que durante o tratamento você beba, né? Ok? Uma outra coisa assim, Paulo, eu quero usar um mineral, alguma coisa para obesidade que também me ajude. Então existe também os óleos elementos, que são minerais de origem sublingual, você pode aplicar ele debaixo da língua, chama Biocel, zinco cromo, né? 10 gotas sublingual de 2 a 3 vezes ao dia, diariamente por um mês, né? E após um mês, uma dose diária durante 2 meses. Isso tem ajudado muito as pessoas a melhorarem, por exemplo,
o excesso de açúcar, né, a vontade de comer doce, né, ajudam a reduzir um pouco o peso da pessoa, tá? Então, o óleo elemento pode ser usado, vamos dizer, você que tem aí pouco, tenho 2, 3 quilos a mais, né? E eu quero melhorar isso. Então, pode usar um pouco de alimentação, esse óleo elemento Biocel, que pode te ajudar também, né? Eu estou falando aqui hoje de várias substâncias que tem no mercado, né? E você, olhando, estudando a apostila, você pode encontrar aquela que é melhor para você, né? Tem aqui a faseolamina, né? Que é tirada do feijão branco, é um extrato obtido do feijão branco, é um produto natural e ele serve para inibir a conversão dos carboidratos que você ingere na forma de glicose, né? Então, por exemplo, você está lá fazendo a sua dieta, tal, tudo mais, alimentar, e no sábado você vai na casa do seu amigo, dos seus amigos, do seu marido, tal, e ele oferece o que tem de melhor na casa dele, que é uma pizza. Você vai falar, não vou comer essa pizza porque eu estou fazendo dieta. E às vezes você acaba sendo a chata do grupo, né? Aí aquela lá não come nada, tá enjoada para tudo. Não, você pode tomar aqui 2 cápsulas antes de comer essa tua pizza, entendeu? Você vai comer a pizza sem culpa, sem remorso. Lembra-se do que eu falei lá da culpa? Nós temos lá um capítulo voltado simplesmente às pessoas para não sentirem culpa. A culpa não é muito boa para o obeso, né? Então eu vou tomar 2 cápsulas antes da refeição com carboidrato. E isso vai impedir que esse carboidrato se transforme em glicose e se acumule na forma de gordura. Então, essa é uma medida muito interessante. Aqui a cassialamina, né? Você vai lá num sábado, lá na casa do seu cunhado, e vai ter um churrasco lá de linguiça e picanha, né? Então, essa inibe a enzima lipase pela quebra das moléculas de gordura, tá? E, consequentemente, inibe a absorção pelo organismo. Então, puxa, eu não vou comer a picanha lá, mas eu gosto tanto de picanha. Não é para comer todo dia, mas vamos lá num sábado, no aniversário, uma ocasião especial, tá? Toma lá 2 cápsulas antes do churrasco de cassialamina, né? Em extrato, 8%, presta atenção. Aqui eu coloco a concentração do extrato, tá? E o que acontece? Aquilo que você for comer de gordura não vai ser absorvido. Você não pode fazer uso dessa substância regularmente, todo dia, porque também ela inibe, né, a absorção de certas vitaminas lipossolúveis, como por exemplo vitamina A, vitamina E, vitamina D. Não pode. Então eu estou dando essas dicas aí como uma forma de emergência, né, para você poder se sentir que está bem. Aqui a Camellia chinensis, né, o Green Tea, que é uma planta muito importante, usada pela China há milhares de anos, né? Ela é uma planta inclusive diurética e muitas pessoas às vezes querem praticar atividade física e não tem disposição para isso. Eu quero ir na academia. Então, para que serve o chá verde? Primeiro, ele melhora o seu sistema imunológico. Primeiro, ele tira você da fadiga, do cansaço. Ele é um termogênico, então ele ajuda no processo de emagrecimento e fazer com que você tenha energia para praticar atividades físicas, né? Ele ajuda você a ir à academia, se sentir bem, ter disposição, tá? Pode ajudar ainda como hipolipemiante, ajuda no diabetes, ele é antiagregante plaquetário também. Agora, as pessoas que têm já uma certa sensibilidade ao chá verde, eu aconselho só tomar de manhã e no almoço, porque algumas pessoas podem tomar no final do dia e na janta e ter insônia, porque ele é um estimulante, né? Ele é um estimulante, e como estimulante, algumas pessoas podem ser sensíveis. Por exemplo, minha esposa pode tomar café à noite que ela dorme. Se eu tomar uma xícara final da tarde, eu passo a noite acordado, né? Então, cada ser é cada ser, cada um é diferente do outro. Uma outra substância que está aí com bastante sucesso é o bitter orange, né? É um extrato feito de laranja, né? Uma laranja amarga,
né, que ela ajuda também a retenção de alimentos no intestino, remove estagnação, distensão. É muito interessante a bitter orange, e ela tem uns efeitos aqui, por exemplo, digestivo, ela melhora o intestino, ela ajuda naquela ansiedade, angústia que você sente, e ela ajuda no aumento do metabolismo basal. Então é para aquela pessoa que ela não tem uma obesidade específica, mas ela tem muito abdômen, né? Ela tem abdômen, ela tem barriga, né? Então ele é antiespasmódico também, então pessoas que comem, sentem dor, espasmo, tal, ela vai aliviar isso aí. Então é o bitter orange, uma substância também que já existe no mercado, e da Vitafor também, é uma marca muito boa que nós temos no mercado, né? Aqui eu falo do Garcinia cambogia também, que é um inibidor de apetite, porque ele vai dar a sensação de saciedade. O que faz a gente comer é o cérebro mandou uma mensagem dizendo: coma que eu estou com fome, né? Mas o que ele faz? Quando você toma o garcinol, né, extrato 50%, é de uma planta também chinesa e da Ásia, ele vai transformar a queima da gordura, né, o glucogênio hepático, em glicose. Isso vai para a corrente sanguínea como forma de açúcar, e isso dá uma sensação de saciedade. Então é para aquele obeso que tem fome mesmo, para ajudar a inibir o apetite. Um produto natural e sem efeitos colaterais, né? Aqui a indicação do kelp que eu falei para quem tem obesidade do tipo 1, tá vendo? A obesidade tipo pera, também chamado tipo pera, e que às vezes a tireoide não está funcionando adequadamente. Então o kelp ele vai servir para edema, desúlia, linfadenite, aqueles inchaços que tem na região do pescoço, bócio, dificuldade de pessoa, disfagia, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de engolir, né? Porque às vezes tem um crescimento ali da tireoide que está prejudicando a pessoa a fazer a deglutição, né? Então o kelp ajuda a melhorar a tireoide ajuda na queima da gordura, na disposição, na energia, na vitalidade, né? Então hoje nós temos um número muito grande de pessoas que têm hipotireoidismo, ok? Aqui outra substância também da Vitafor muito boa, que é para inibir o desejo de doce. Ah, Paulo, o que eu uso, o que me atrapalha é que eu gosto de um doce. Eu não como muito, mas o doce me atrai. Então você pode usar o Crocs Ativos, né, antes das refeições, uma meia hora antes das refeições, 2 vezes ao dia. Uma cápsula de Crocs Ativo vai ajudar você a diminuir o desejo de doce, tá? Que tem muita gente que gosta de doce, né? E atenção, tudo isso que eu estou pondo aqui, logicamente é uma coisa direcionada a milhares de pessoas, né? Mas com isso eu não estou autorizando as pessoas a usarem isso indiscriminadamente. É interessante que consulte sempre um profissional habilitado, que veja se não tem sensibilidade a essas substâncias, né? Recomendo sempre consultar um profissional da área de medicina chinesa, tá? Um acupunturista, alguém que conheça a fórmula chinesa, para você poder estar usando. Eu estou usando aqui falando de forma geral, né? Então sempre a consulta a um profissional é importante. Outra coisa, todas as substâncias que eu coloquei aqui são contraindicadas para grávidas e lactantes, salvo indicação de um profissional. Então eu, como profissional, indicava às vezes algumas substâncias mesmo para a mulher que estava grávida e lactante. Mas por quê? Porque eu estou vendo essa pessoa, né? Estou conhecendo ela, eu sei como usar as substâncias, ok? E por último, aqui aonde encontrar os produtos, né? Alguns dos produtos, não só nós temos, outras empresas também têm, mas você tem em São Paulo, são telefones aqui de WhatsApp e de site, que você pode fazer a sua consulta do produto que você achou que é adequado para você. E aqui, como eu prometi, o material didático, né, são links. Esse link você vai copiar, vai colocar no seu site, lá vai colocar no search,
e ele vai baixar para você. Você baixa isso, uma apostila de obesidade com todas as informações e também uma apostila de exercícios que você pode fazer, ok? Então, por esses telefones também que estavam anteriormente aí, o WhatsApp, você pode manter contato comigo, tirar sua dúvida, se precisar de algum mais material para complementar o seu conhecimento, né, para que você tenha maior segurança do uso de alguma fórmula, você pode estar nos procurando, que com o maior prazer eu vou estar passando essa informação para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e se gostou, dá um like lá e nos segue. Será um enorme prazer.